Estão com saudade? Eu estou com muita saudade. Mas vamos lá. Acabou nossas férias, retornaremos às aulas. Infelizmente não vai ser como antes, presencial. Nesse momento, agora vai ser videoaula. Então a professora está aí, batalhando, gravando um monte de aula e descartando para ver qual que está melhor. E agora essa aula que eu estou gravando é de geografia. Nós vamos retomar de onde parou, que agora nós vamos trabalhar com o livro. Então a professora já fez a revisão daqueles formulários que foi enviado para vocês. E agora nós vamos retomar com matéria nova. Vamos lá? Eu vou diminuir a foto para vocês poderem ver o que eu preparei, tá bom? Deixa eu diminuir aqui. Vou levar para cima, porque quando eu fico embaixo, eu fico olhando para baixo. Bom, eu escolhi essa imagem que está aqui como capa, logo de início, porque nós vamos falar sobre o movimento migratório para o Brasil. Porque nós começamos a ver, lembra da atividade, a última atividade foi feita em casa, que vocês perguntaram qual que era a nacionalidade da família, fizemos gráficos junto na lousa. Essa daqui, ó. Deixa eu pegar para relembrar. Lembram desse daqui? Então vamos relembrar. A professora falou com vocês, inclusive eu já até adiantei o assunto, porque quando estávamos falando sobre migração, sobre os estilos de migração que tem, de imigração, a professora falou que eu tenho descendência italiana, falei que influenciou muito na nossa cultura. Lembrem disso? Acredito que sim. Vamos lá. Se vocês quiserem acompanhar junto com a professora, eu vou colocar as páginas que eu vou trabalhar, vocês já podem acompanhar com a professora. Deixa eu passar aqui o slide. Ó, a professora vai fazer um resumo, porque se for ler vai ficar um vídeo cansativo e nem vocês vão conseguir assistir o vídeo. Então eu vou fazer um resumo, vai ser da página 157 até 167. E eu começo falando da chegada dos africanos. Isso daqui eu já tinha comentado com vocês na sala de aula, mas vamos relembrar. Então, em 1532, foi criada a primeira vila, a Vila de São Vicente, que deu início ao cultivo de cana-de-açúcar e a instalação do engenho no país. E até tem uma fotinho, eu peguei a fotinho e coloquei aqui, tá bom? Vamos lá. Os africanos, eles foram trazidos ao Brasil como? Lembra da migração que a professora deu como exemplo? Migração forçada. Eles não vieram para cá para... eu vim para trabalhar, porque eu tenho sonhos. Não, eles eram forçados a ser escravos. Eles vieram para substituir a mão de obra indígena, porque os indígenas não queriam mais trabalhar para os portugueses. Vamos lá, continuar. Começaram a ser trazidos no século XVI para trabalhar na lavoura e na mineração. Então, eles trabalhavam tanto na cana-de-açúcar, também na mineração. Contribuíram com o quê? Com a nossa cultura. Então, todos os povos que vieram aqui para o Brasil contribuíram com o quê? Com a nossa cultura. Com a diversidade que tem no nosso país, que influenciaram na nossa língua, na nossa culinária, na nossa dança, nas músicas, na religiosidade também. Aí, aqui a imagem, lembra que a professora mostrou essa imagem? Moinho de açúcar. Aí está mostrando os africanos trabalhando no moinho de açúcar. E pegavam a cana de açúcar e levavam para esse moinho para transformar em açúcar. Teve a expansão colonial. O que seria expansão colonial? Eu coloquei uma imagem aí depois que eu vou explicar direitinho. Os portugueses iam colonizar o Brasil. Então, eles chegaram num caminho. Então, eles, só aqui? Não, eles tiveram uma expansão. Eles começaram a adentrar no Brasil, a conhecer o Brasil e explorar o Brasil. Então, o processo de colonização levou à exploração de novas áreas, não só onde eles estavam, porque início, eles começaram o início deles era a área litorânea. O que seria isso? É as perto do litoral, perto da chegada, que eles chegavam de barco. Antes não tinha um avião, não tinha outro meio de transporte, eles chegavam por embarcações. Fundou cidades para neutralizar a ocupação francesa. Então, eles começaram a ir para vários cantos litorâneos, para evitar de vir à França, porque já estavam aqui. Então, eles começaram a fazer ocupações a fim de evitar que a França viesse para o Brasil também. E também para explorar o território. Então, quando eles iam capturar os indígenas e fazer mineração, eles começaram a entrar no interior
do nosso território e sair um pouco da parte litoral. Então, a ocupação central aconteceu por conta do descobrimento disso, do ouro, do diamante em Minas Gerais. Aí eles começaram a adentrar dentro do nosso país. Eu coloquei essa foto, deixa eu tirar a minha mais pro cantinho para não atrapalhar, para vocês entenderem quando a professora fala da parte litorânea. Então, vocês podem ver aqui as embarcações, olha, chegando. Então, assim, eles estavam povoando aqui, que é bem no início, olha. Encontraram os índios, que fez o quê? O escambo, lembra que nós aprendemos sobre o escambo, que era a troca, a moeda de troca? Então, aqui mostra eles chegando, então eles povoavam essa parte, olha, que ficava sempre na encosta. Depois eles começaram a entrar, vir para dentro também e explorar, conhecer o nosso país. Aí tem um exercício na página 159, exercício 4. Eu coloquei esse gráfico aqui para ensinar vocês a fazerem a leitura do gráfico. Então, quando for fazer esse exercício, tá assim. Vocês vão olhar na foto, aí tem a corzinha. Então, tem a cor aqui. Opa, deixa eu voltar. Eita, professora. Pronto. Bom, quando tem a cor amarelo, eu estou me referindo de 1924 a 1933. Então, nesse período, tudo que for em amarelo, eu estou falando deste período. Então, assim, os alemães, deixa eu pôr aqui a setinha, alemães, neste período de 1924 a 1933, vocês vão vir aqui ver e vai ver em que posição que eles estão. Aqui é a quantidade de imigração que teve no Brasil neste período. Então, vai ter pergunta. Deixa eu olhar aqui uma das perguntas. Identifique o maior número de imigrantes que chegaram ao Brasil no ano de 1914 e 1923. Então, aqui, ó, 1914 e 1923. Vocês vão olhar essa cor e vai ver. Com essa corzinha, deixa eu ver. Português foi isso, sírio foi isso, outro foram isso. Italianos, espanhóis, alemães. Opa, qual foi mais? Foi esse daqui, olha como tá maior. Aí você vai colocar ele, vai escrever qual foi o povo. E assim por diante, tá? Eu só coloquei aqui o gráfico para ensinar, para mostrar como é que vocês vão olhar a torre. Então, se atente à cor, porque lembra que nós vimos legenda? Se atente à cor que está aqui. Se atente, vai aparecer o nome da nacionalidade de cada um e a quantidade. Então, a torre que tiver maior é o maior número. E assim por diante, tá? Esse só foi para esclarecer a dúvida que vocês possam vir a ter na hora de fazer esse exercício. Então, teve incentivos à imigração. Por quê? Teve a abolição dos escravos. Então, tem a abolição dos escravos, logo, precisou de mão de obra. Então, o que eles iam fazer? Eles precisavam de um incentivo. Vem para cá, vem no Brasil, vem fazer alguma coisa. Eles precisavam chamar mão de obras. Então, teve alguns incentivos. E teve início também um novo ciclo, que foi o ciclo do café, que atraiu muitos imigrantes europeus. Com o tempo, eles começaram também a entrar na industrialização, entrar na cidade. Eles saíram do campo, foram para a cidade para dar início à industrialização também. Então, nós podemos destacar que vieram vários grupos. Os primeiros grupos que teve bastante influência aqui foram os italianos, alemães, japoneses e árabes. Cada povo trouxe sua cultura, sua técnica, sua influência, que até hoje influencia no nosso modo de vida, que foi com as culturas, o comportamento, as crenças, as artes culinárias, dança, que nem a professora falou, e dentre outros, por isso coloquei alguns pontinhos aí. Vamos ver mais. A contribuição de cada imigração naquele momento. A italiana, ela vem aqui para trabalhar nas fazendas de café. Eles ficaram centralizados em São Paulo, mas também em núcleos de colonização, que foi no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, trabalhando em situações precárias. Eles vieram para cá achando que vieram com um sonho. Vieram com o sonho de ganhar vida, de poder trabalhar.
Só que a situação deles era bem precária. Eles trabalhavam, ganhavam pouco, tinham que pagar a moradia deles, então eles trabalhavam numa situação bem precária. Aí a contribuição da imigração alemã, eles fixaram principalmente na região do sul e sudeste do país. E eles introduziram o cultivo de trigo e a criação de suínos e a inovação tecnológica. Olha só, então eles já saíram um pouco mais da parte que estava falando das fazendas, da industrialização, e agora eles também foram para o cultivo de trigo. Eles trouxeram uma outra, porque estava na cana-de-açúcar, agora foi para o cultivo de trigo e criação de suínos. Suínos seria os porcos, né? E inovação de tecnologia. E a contribuição da imigração japonesa, eles concentraram na região do sudeste e promoveram a extensão da avicultura e aperfeiçoamento da pesca e das técnicas agrícolas. Então, você viu que cada povo teve um diferencial que auxiliou, que nos ajudou também.